Vamos começar uma live com a professora Marisa Assis. Conexão hoje tem apresentado problemas, mas a gente está aqui para vencer isso e avante. Gratidão, alegria, tudo é bom. A professora Marisa está fazendo comigo essa segunda live sobre o autismo para nos explicar como esse fenômeno é absorvido pelas famílias e também pelas escolas. A conexão agora foi mudada, acredito que nós vamos conseguir fazer tudo como temos que fazer hoje. A professora Marisa solicitou, né? E vamos começar, né? Eu? Estamos aguardando. Marisa, que loucura! Que Hoje, tá, difícil. hoje a conexão não está fácil, não. Não, Mas a mas gente, tá né? tudo A gente certo, é né? professor, né? Tá acostumado. Brasileiro. Hoje na minha escola, as professoras tiveram dificuldade de entrar nas salas de aula. Os alunos entravam e os links das professoras não estavam funcionando muito bem. Mas no final tudo dá certo e a gente está aqui. Eu vi que você falou sobre SUS, né? Sobre essa nova polêmica. A gente vive de polêmicas, né? A É, importância do SUS. para quem tem alguma comorbidade, algum tipo de inclusão, a pessoa que é portadora de necessidades especiais, eu não sei se é assim que fala, É, deficiente, é seria deficiente. até bom você clarear para nós a terminologia adequada. Foi até um pedido da própria comunidade, que aí foi um movimento, né, dos surdos, dos cegos, de todas do síndrome, com síndrome de Down, dos autistas, no sentido de que portador é aquela pessoa que tem uma coisa, eu porto a minha bolsa, mas a hora que eu quero eu ponho ela na mesa e ela não me pesa mais. E não é o caso. A deficiência ela não é portada, a deficiência ela vive com a pessoa vive com ela, né? E é preciso de ajustes para que ela tenha uma vida de qualidade. Para o autismo, para as comorbidades, sim, existe alguma coisa que é possível ser feita no SUS, mas não são tantas ainda. É uma coisa que pode melhorar, deve melhorar, né? Nós temos muita dificuldade com profissionais especializados, né? Então, realmente, quem fica com o trabalho mais intenso com essas crianças, com esses adolescentes e até adultos é a escola mesmo. E, e é interessante que as pessoas pensam, né, que as terapias feitas pelos autistas para sua melhor funcionalidade dentro da sociedade é para ele se tornar, entre aspas, normal. Isso não existe. A pessoa autista, ela é autista. Ela vai achar caminhos através das formas com que ela vai aprender a lidar com esse mundo diferente do seu olhar. Então, tem muitos mitos, esse é um, né, que o tratamento é para modificar. Outro mito é que o autista não tem sentimento, e não é verdade, ele tem sentimento e ele precisa receber esse afago, esse reforço, mas ele não é uma pessoa que se aproxima fisicamente. Alguns não gostam de contato físico, tem outros que adoram um abraço, beijo, adoram cócegas. Então, são observações que fazem com que professores, familiares e até os profissionais da área médica possam ter sucesso nas suas terapias, descobrindo qual reforço positivo vai ser mais eficiente para aquele paciente. Marisa, e me diga, hoje chegou a pergunta, eu te mandei sem o nome aí, porque hoje estava bem corrido. Eu até imprimi aqui, viu? Beleza, viu aí? Eu É, imprimi para não a primeira esquecer, né? o professor, né, Edgar, ele me perguntou, ele dá aula numa escola em Lavras, né? Sim.
existem diferentes graus de autismo, porque aí você falou de uns gostam de abraçar, outros não. Eu não sei se são graus, tá? Nem ele, é só para a gente esclarecer. Ou tipos, tipologias. Existem diferentes graus, níveis, sim, mas esse comportamento de mais afetividade, expressar mais afetividade ou não, independe do grau. Isso é uma coisa. A gente não tem temperamento diferente? Não Sim, é todo característica nossa? Então, eles também. Então, não é pelo grau que eles têm isso, não. Às vezes, um autista severo, ele tem muito mais dificuldade, obviamente, porque ele tem muito mais comprometido. Então, a gente tem diversos. Nós estamos agora, eu acho que eu falei da outra vez que a gente está num processo de mudança de terminologia, né? O autismo do CID é o código de doenças, né, que a gente usa ainda, o CID-10, ele incluía no autismo outras síndromes. Tudo que não tinha nome aparecia lá no CID-10 como autismo sem causa, sem justificativa. Na verdade, o autismo ele aparece numa junção de fatores, né? A genética, o ambiente, a gravidez, a gestação, a poluição, em tudo o que envolve do parto ao nascimento. E estão dizendo assim, está aumentando o número de autistas agora, 59 para 1, né? 60, cada 60 um é autista. Não é, agora nós temos formas de diagnosticar muito mais precisas. Então, as pessoas não vão chegar mais na idade adulta passando pelo sofrimento dos bullying, das dificuldades todas escolares, porque a gente vai ter condições de fazer isso. Né? Já só reforçando que quem dá o diagnóstico é o médico, é um diagnóstico clínico, e aí entra toda uma equipe profissional que precisa para esse atendimento. Eu posso falar rapidinho aqui como ficou o CID-10? Quais são os tipos de autismo? perfeito. E eu queria te perguntar também o que é DMS5. DMS-5 é o manual de diagnóstico estatístico dos transtornos que são Ah, tá. catalogados. Esse manual ele é de 2003. Ele foi o quinto, né, reformulado. Esse não foi reformulado, não. Mas no DSM-5, se não me engano, na outra conversa, a Tânia falou que já consta algumas coisas que foram passadas agora para a CID-11. Então, o CID é o código que o médico usa para quem lê a receita lá, ou o atestado, ou lá, o laudo, vai saber se de número tal identifica tal doença, tal condição. E o DSM-5, ele classifica. Na verdade, a Ah, diferença está nisso. então é um manual que define essa pergunta da professora Lídia. É um manual que define qual que é a organização das pessoas com inclusão, é isso? O DSM-5, ele trata de todas as doenças catalogadas na humanidade. Todas as doenças estão ali. DSM-5 é o que nós temos, provavelmente doenças novas aparecerão, como agora, né, cada vez mais, mas ele é muito, muito, muito bom, muito completo e muito útil. Todo médico tem que ter esse material aí para poder consultar e pesquisar constantemente, né? Assim como todos nós que trabalhamos com inclusão, os advogados, todo mundo tem que estar sempre entendendo das leis que vão mudando. DSM-5 também pode entrar novas categorias. Agora, o CID está lá no DSM-5, o transtorno do espectro É, autista. desculpa, Marisa, ela escreveu DMS. É DSM ou Não, DMS? é DSM, DSM-5.
DSM, tá. É Não, só manual, é para manual do diagnóstico. isso. O Não, é dele. Maria, tem duas Aqui, ó. perguntas aqui. Depois que você falar do CID, tem duas perguntas aqui para a gente, que é de quem está com a gente aqui. Então, eles têm prioridade, né? Ah, tem mesmo. Estão aqui Eu, fiéis aqui conosco nesse horário. Então, né? o Edu Dias está falando assim, só para. Depois aí você fala do CID. Eu me Tá. identifico mais com os autistas. Até pouco tempo eu achava que era também. Fiz os testes na terapia e se viu-se que não. Mas eu ainda não me convenci da resposta da psicóloga. Bom, o que, que a gente faz nesse caso, né? E aqui a Interpleno, né, que é a Adelane, uma professora, psicóloga muito legal aqui de BH, muito competente. Há uma aceitação melhor da família e da sociedade? Se fala mais sobre autismo hoje? E o Edu Dias, novamente, pergunta, Marisa, se possível, explique brevemente o que é o conceito de espectro, é, não quais são, mas o que é isso, espectro? É o que você disse na um, mas dá para repetir aí, Edu. Repito, claro. É, a outra pergunta deixa eu responder Adelaine. as duas. A Delene perguntou o quê? Me fugiu Ah, tá, agora. peraí. A do Edu eu guardei aqui, mas a Delene perguntou sobre. Há uma aceitação melhor da família e da Hum, sociedade? Se sim, fala mais sobre isso hoje? muito mais. Hoje as famílias não se envergonham dessa situação. Antes as famílias escondiam, essas crianças não iam para a escola porque havia um consenso de que elas não progrediriam, especialmente os autistas de moderados para baixo, né? Os autistas com mais dificuldades e os com comorbidade. Hoje não. Hoje a gente sabe que existe uma neuroplasticidade, que o nosso cérebro, quando estimulado, ele muda inclusive a sua configuração física, e também a gente sabe que é um estudo maravilhoso, que a gente precisa falar nisso um dia, que são os neurônios espelho. Uma descoberta recente das neurociências que está revolucionando muito os métodos, as metodologias de ensino. Então, sim, respondendo para ela, sim, hoje a visibilidade é muito maior. Para o Edu, eu falo o seguinte, quando eles tiraram o nome de síndrome, transtorno autista e colocaram transtorno do espectro autista, eles ampliaram esse leque muito, ampliaram demais. Isso é muito bom. Acho que foi maravilhoso porque se percebe que ele deve sentir e ele deve ter razão. Eu o conheço e sei que ele já falou sobre isso uma vez, mas existem pessoas que não são autistas, elas têm traços autistas, né? Foi aquilo que eu comentei. Tem comportamentos e traços autistas. Pessoas que não necessitam de companhia o tempo inteiro, ou não necessitam, por exemplo, de manifestações físicas de afeto. Não que rejeitem, mas não é uma coisa assim que causa um desconforto. Eu recomendo eu falei aqui na primeira conversa que a gente teve, eu falei no Dr. Walter, e ali, né, eu fico ansiosa, eu quero falar tudo, né? O tempo é curto, quero falar tudo. Eu falei Walter Carneiro, depois eu fui ouvir. Não, é Walter Camargos. Esse é o cara. Se você puder, Edu, procurá-lo, ele tem feito muito diagnóstico em adultos que passaram por diversos terapeutas, psiquiatras, neurologistas, e que nenhum deles deu esse diagnóstico, nenhum deles fechou esse diagnóstico, porque não fechava uma lista imensa de coisas que não batia. Mas acontece que o espectro autista coloca nessa lista, a palavra espectro coloca nessa lista os comportamentos autistas que a pessoa tem, mas que não entra totalmente como o transtorno em si, aquele formatadinho. Eu Pergunta para até ele se está entendo. respondido.
eu até entendo o Edu por causa dessa pergunta. Eu vi que ele é filósofo, ou pelo menos ele se É. identifica como filósofo, né? Para nós das ciências humanas e da história, espectro é um fantasma, porque o Karl Marx escreveu que um espectro rondava a Europa, tinha um fantasma que rondava a Europa e esse fantasma era do comunismo, né? Então, assim, então dá a ideia de que pode ser um espectro, uma aparição de um defunto, ou até mesmo uma coisa súbita, uma coisa que aparece e assusta, um fantasma. É um Né? Então, comportamento não justificável por nenhuma outra patologia, né? Que assim, que a pessoa se percebe diferente dos seus pares em algum tipo de comportamento, isso não atrapalha a sua funcionalidade em nada, não o faz infeliz, não traz nenhum tipo de diferença, mas ele se percebe diferente. Por isso o espectro, né? Então, a gente fala assim, por exemplo, que o ambiente, ele pode, se a pessoa, porque vem a genética, vem o ambiente, vem tudo, né? Um transtorno aparece na junção de vários fatores. E um ambiente, se a pessoa tem geneticamente predisposição, que não precisa ser necessariamente ou do pai ou da mãe ou dos dois juntos, pode ser que tenha vindo com não se manifestado neles e apareceu algum sinalzinho ali. E o ambiente que a pessoa vive é propício para que ela seja mais retraída, para que ela fique mais né, ali envolvido com suas próprias questões e ela desenvolva traços autistas. Não quer dizer que ela é uma pessoa autista. Né? Autista me diga, na palavra, na acepção da palavra, né? Mas sim, está dentro do oh, espectro autista. perfeito. O Rafael, ele é um pai solo, né? Agora tem pai solo, né? E Ah, ele tem. pergunta se o comportamento dele como pai pode facilitar ou inibir o autismo no filho. É porque ele é pai novo, sabe? Viu, Rafa? Mas Você é ele pai já novo. ele tem suspeita, primeiro ele tem que ver, porque o autista nasce autista, ele não vai se transformar em autista em função do comportamento do pai, mas ele pode adquirir traços autistas em função do ambiente que ele vive. E aí sim, entra o fator ambiental como o, o fator que vai desenvolver esse comportamento autista. E Legal. isso é bem interessante porque isso realmente psicólogos e outros terapeutas maravilhosos que a gente tem que são complementares para esse diagnóstico, eles não fazem essa visão dessa forma. É preciso que seja alguém especializado e que saiba tudo sobre TEA, sobre esse transtorno cheio de nuances, né? Sim. E aí tem a outra pergunta, né, da Lúcia lá de Juiz de Fora que eu te falei. Ela está Uhum. perguntando como que é o diagnóstico, mas você disse na primeira, eu convidei para ela ver a primeira e o que que desencadeia o transtorno. Mas como a pergunta veio, né, vamos ser respeitosos com ela. Se você puder repetir. Claro. O diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico. Não tem exame de sangue, não tem exame de ressonância, não tem nada disso para poder identificar o autista. O autista, ele apresenta precocemente comportamentos que são diferentes dos seus pares. Então, eles têm, assim, por exemplo, eu devo dizer também que o autismo, ele acomete mais homens do que mulheres, que também não é uma Ah, coisa que tem explicação. Tem mais homens que mulheres. Então, assim, a primeira coisa que se percebe é a falta de interação da criança, às vezes com a própria mãe. Ela pode recusar o peito, pode mamar, mas ela não olha nos olhos. Uma criança que não sustenta o olhar, que não responde quando chamam pelo seu nome e que tem um atraso na fala.
tem uma coisa que é um dado muito interessante, também não se explica, a maioria dos autistas, quando começa a andar, anda na ponta dos pés. Não pulam, não saltam, né? Coisas que a gente pode observar. E esse atraso na fala, ele deve ser investigado tão logo ver se não, já devia estar falando. Então, já é para se levar para verificar. Eu acho que é isso. Precocemente é isso. E aí, a Ô, partir daí... Ah, pode falar. não deve ter o seu caso aí, esse negócio de mãe, porque o Thiago Assis, 82, está mandando um abraço para você. Beijo, mãe. Ei, filho, que bom que você está me ouvindo. Tá Legal. vendo? Fofo Eu demais. ia te interromper. Minha cabeça, tem que interromper, né? Mas assim, aí a pergunta, né, do parceiro dela que trabalha com ela lá na educação física, o Edgar, é o que que desencadeia o transtorno? O que desencadeia? Não há consenso. Tem um fator genético, alguma mutação, eles falam até que é possível haver uma mutação genética que não envolve nem o pai nem a mãe. A mutação acontece no decorrer da gestação. Essa mutação ela pode ser provocada pelo ambiente, né? Pelo ambiente que a criança vive, pela alimentação. Eles falam muito em ácido fólico, se a mãe usou, mas nada disso sozinho é fator. São vários fatores. Por exemplo, tabagismo, a questão nutricional é importantíssima. Se a mãe tem uma vida com alto nível de estresse, a gestação ela é muito importante. Mas pode ser que a mãe tenha uma gestação maravilhosa, repleta de carinho, de atenção, com uma alimentação maravilhosa, e essa mutação genética ela aconteça sem que haja um fator hereditário, que também pode estar presente. Então, eu estou te falando o seguinte, ninguém fica autista depois que nasce. O processo acontece ali, na barriga. Né? E aí, para aqueles que a gente fala que está no espectro autista, mas que não é, que só tem traços, alguma coisa aconteceu, tem esse comportamento e não desenvolveu o transtorno inteiro. E aí temos o autista de alto funcionamento, que é o Asperger, que é justamente aquela pessoa chama de alto funcionamento, porque normalmente essas pessoas têm o desenvolvimento cognitivo maior, mais elevado do que as pessoas da sua idade. Então, se vai olhar lá os testes de QI e outros testes neuropsicológicos que são feitos hoje em dia, com muito mais abrangência, se percebe uma capacidade intelectual muito grande, mas persiste a dificuldade de interação social, às vezes a forma literal como compreende as coisas, a dificuldade de expressar alguma coisa de uma forma que está aqui na cabeça, né? Então, aí, esses são os que chegam lá na vida adulta e vão se encontrar lá na sala do meu amigo ou de outro profissional habituado a diagnosticar adulto. Aí nós temos os outros níveis. Eu falei dos níveis leves, né? Leves não, eu falei dos níveis que estão no espectro, mas não são autistas de raiz, vamos dizer assim, autista com disfunção. Uhum. Porque eles falam agora, o CID-11, que vai ser o que vai estar em voga, ele fala muito na funcionalidade. Dependendo da funcionalidade, da capacidade funcional dessa pessoa, é que é classificado. Então, nós temos lá um transtorno do espectro autista que não tem comprometimento, sem deficiência intelectual, né? Ele não tem comprometimento, não tem nenhum comprometimento, que é o Asperger, né? Nós temos o autista que
não tem deficiência intelectual, mas tem comprometimento leve ou ausente de linguagem funcional. Um comprometimento, né, que já incomoda um pouco na hora da interação social. Depois, a gente passa para o... Porque eles estão numerados, é 6A021, por exemplo. Não preciso falar os nomes, então eu falei os zeros, né? Agora, o 1 já é um transtorno do espectro autista com deficiência, porque tem um comprometimento leve e pode ter ausência ou não da linguagem, ou pode ter problemas de linguagem, atraso, uma fala diferente, a ecolalia, como eu falei, que acontece, né? Tem, em seguida, o transtorno do espectro autista sem deficiência nenhuma mental, mas com linguagem funcional prejudicada. Eu estou vendo aqui que tem... Eu coloquei aqui para eu me lembrar. A gente tem o transtorno, o transtorno do espectro autista no nível 2, ele é o moderado, né? Tem o leve e tem o moderado. No nível 3, ele é já um transtorno de espectro autista com mais prejuízo para a vida acadêmica e para a vida funcional da pessoa. E nós temos o nível 4, que é aquele autista com deficiência intelectual, dificuldade de linguagem oral, de comunicação verbal, né? E ausência, às vezes, dessa comunicação, dessa interação. Todos esses estão nas escolas, né? E tem até dentro desse CID-11, tem o transtorno do espectro autista não especificado, porque ele fecha uma série de componentes que lá no exame clínico o médico percebe, mas ele não apresentou ainda como que isso está repercutindo na vida dele. Não manifestou, então fica difícil. Tem aqui, ela é jornalista, ela chama Lisa. Ela está perguntando assim, saiu o diagnóstico, precisa procurar mais uma pessoa para validar? É bom? Meu filho vai se desenvolver normalmente? É preciso sim, Lisa, porque é o seguinte, o médico dá o diagnóstico clínico, então ele diz, a criança é autista, mas aí essa criança precisa passar por uma avaliação neuropsicológica, por uma avaliação fonoaudiológica, por uma avaliação psicológica, porque essas avaliações vão determinar o rumo e terapia ocupacional. Isso fecha um dossiê, vamos dizer assim, daquela pessoa. Com essas informações, se volta ao médico que solicitou, que foi o neurologista ou psiquiatra, e ele vai fechar o laudo. E aí ele vai dar orientações para quais terapias são necessárias. Muitas vezes, quando se tem comorbidade, ele vai receitar medicamentos. Mas muitas vezes é temporário, muitas vezes é por questão de ansiedade, não tem nada a ver com autismo. Às vezes sim, às vezes é para trabalhar as comorbidades, TDAH, TOD, né, que eu falei que é uma das coisas muito difíceis de lidar, e é ele que vai fechar. Ele só vai te dar um laudo quando ele tiver nas mãos essas avaliações. Por isso me preocupa, quando você falou a questão do SUS, eu quero muito esses profissionais no SUS. Que sejam, Uma equipe, que hajam. uma equipe interdisciplinar, Maria. É necessário, porque o trabalho com o autista, ele tem que ser em casa,
na escola, em todos os ambientes que ele frequenta. É preciso que as pessoas que trabalhem com a criança em casa, elas aprendam as técnicas para poder repetir e fazer o reforço. Se trabalha muito com isso, sabe? Você dá um comando, a criança realiza. Essa é uma das coisas, que é a terapia ABA. Você dá uma tarefa, a criança realiza, você dá um reforço positivo, que não precisa necessariamente ser coisa, pode ser um abraço, uma cosquinha, uma brincadeira, uma coisa assim que faça a criança rir. Mas esse reforço positivo faz com que ela repita aquela ação correta. E isso é bem da área comportamental, né? A psicologia comportamental trabalha muito com essa questão de estímulo e resposta, né? Mas se você ficar só nisso também, você vira o quê? Um treinador. E nós não estamos treinando, nós estamos desenvolvendo cérebros. Nós queremos descobrir o potencial que esse cérebro tem de se desenvolver. Então, é preciso cuidado com adotar um tipo só de terapia. Mas, com A certeza... Luciana, a Luciana, que proprietária de uma escola infantil, ela está perguntando como é que funciona o aprendizado de uma criança autista na escola? Olha, a criança autista na escola vai depender muito do nível, né? Dependendo da condição que ela se encontra na fase de desenvolvimento dela, ela vai precisar de um professor de apoio, né? E esse professor de apoio, ele tem que ser treinado para esse trabalho. Não basta ter uma formação em educação especial, é preciso saber como trabalhar com o autista. É importante perceber esse momento em que o aluno fica na sala de aula. Isso é uma coisa interessante, porque eles não precisam e não devem ficar o tempo inteiro na sala de aula. Existem atividades em que eles vão participar, vão ter seu momento junto com a turma. Mesmo, eles ficam bem se eles estão trabalhando com um grupo, mas eles estão à parte do grupo. Eles estão bem, eles estão ali, né? Os colegas, os amigos. Eu tenho uma história bacana de uma criança que eu conheço a família, que a criança é autista e ele não gosta ele tem uma seletividade alimentar, então ele só come comidas claras. Não gosta de bolo de chocolate, não gosta de brigadeiro, não gosta de nada que tenha cor. Aí a mãe tem que levar onde vai. Mas ele gosta de festa de aniversário. E a festa de aniversário dele tem que ter aquele bolo bonito, ele gosta que faz brigadeiro, ele gosta que tenha tudo, só que ele não come. Ele canta parabéns, as crianças ficam brincando, ele vai para o quarto jogar videogame, é a festa dele, ele ama. Nossa, E faz ele feliz. Adorei minha cada um festa. tem o seu comportamento. É. E Bom, aí, e aí a aí escola tem que criar toda uma jornada, um itinerário, a criação de uma rotina, né, tem, Maria? tem. A primeira coisa que a escola tem que fazer é conversar com a família para entender os hábitos dele em casa, como que ele é. E tem que, isso para todos, né? Mas assim, especialmente para o autista, tem que perguntar como ele é em casa, o que que ele fala, o que que ele faz, o que que ele come, o que que deixa ele nervoso, o que que, porque tem os momentos de crise, o que que ele faz birra, por quê, tudo isso. A escola, sabendo de tudo isso, ela vai montar um trabalho específico e vai saber dosar o tempo que ele suporta ficar na sala de aula. O reforço para aumentar cada vez mais esse tempo vai sendo dado pela professora de apoio e pela professora da turma. Ele tem que ser parte dessa turma. Mas tem que ter um momento em que ele vá para um lugar, né? O ideal é que a escola tenha uma sala
com um ambiente preparado, com poucos estímulos, né? Uma das coisas do autista também é o seguinte, ele é muito, a aprendizagem dele é muito visual. Falar só para eles é muito pouco. Você tem que mostrar. Então, a identificação visual é importante. Ter nome nas coisas, ter as figuras, as imagens, porque eles são muito visuais. E essa sala preparada dessa forma, ela vai ter ali jogos com estimulações variadas, né? Tem esse método que eu gosto muito, que chama TEACH, é TEACCH, que é tratamento e educação para crianças com autismo relacionadas à comunicação. Vai trabalhar com a questão da comunicação. E é interessante que esse método TEACH, ele não é da área da saúde, não é para ser aplicado pode ser usado, claro, por psicólogos e tudo, não, nada compromete. Mas a psicopedagogo pode e deve utilizar esse método para trabalhar com o autista. Nesse momento que ele não está na turma, ele deve estar trabalhando com esse método, ele é montado de acordo com os avanços que o aluno vai apresentando na sala, a demanda de tempo que ele consegue lidar e vai gradativamente sendo ampliado. Os avanços são ótimos se a família fizer a mesma coisa em casa. Aí, com isso, ele amplia o tempo dele dentro da sala de aula e a permanência no conteúdo ali pode se aproximar bem do que está sendo dado, né, para os colegas. Tem que considerar que todo o material deve ser adaptado, por isso é importante a professora de apoio, deve ser adaptado, considerando essa questão visual, e nunca tentar mudar uma característica. É como se você falasse assim, não, eu vou trabalhar com o meu aluno com síndrome de Down e ele vai mudar as feições. Porque eu vou fazer exercícios com fonoaudiologia, vou fazer trabalhos corporais, exercícios vocais, e ele vai mudar. Não, ele não vai mudar essa característica dele. Essa área da comunicação do autista também não vai mudar. Isso não vai transformar ele num aluno sociável, mas ele vai ter amigos, ele vai conviver, ele vai gostar da companhia, ele vai se sentir bem perto dos outros, mas não necessariamente ele precisa participar de todas as conversas. Sim, em alguns momentos ele se isola a maior parte do tempo, é isso? Muitas vezes, a maior parte do tempo ele se isola, mas se isola em companhia. O melhor da situação, que eu acho, é quando eles conseguem se isolar na presença do outro. Não precisa ir para um canto, se esconder e ficar, né, isolado assim. Ele pode se isolar, ficar na dele, estar feliz, perto de outras pessoas, mas ele não precisa dessa interação. Ele participa ali com a presença, se quiser. E assim, as coisas que eu falei do reforço, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma coisa curiosa também. Os autistas, quando criança, desde criança, eles gostam de dinossauro. É uma coisa característica. Ah, é? Eles gostam, e os superdotados também se interessam por dinossauro. É uma característica já estudada mesmo, é um fato. Tanto você vai nos consultórios, assim, você vê vários livrinhos com dinossauro, brinquedos com dinossauro, porque eles gostam. E uma coisa, para dar um exemplo do reforço que eu falei, né, do estímulo reforço, a criança está brincando com o carrinho, rodando a rodinha, né? Pega o carrinho e fica virado rodando a rodinha. Aí você pega e mostra assim, e faz. Aí faz, empurra o carrinho. Aí você olha para a criança e fala assim, agora você faz.
Aí ele vai e faz. Faz uma, duas vezes, depois ele volta para a rodinha. Mas ele tem que receber o reforço imediatamente quando ele fez o primeiro movimento do jeito que a pessoa orientou. Aos poucos, ele vai desenvolvendo a capacidade de usar a funcionalidade de cada ferramenta. Tudo E me deve diga, ser feito e mostrado. escola pública, 35 alunos na sala, jovens, adolescentes, o que fazer? Eu tenho aí, o Suedu está aí ainda, não sei, mas nós trabalhamos juntos, eu conheço porque nós já trabalhamos juntos. Nós temos a satisfação de ter um aluno que foi nosso no ensino médio, autista, que hoje está fazendo geografia na UFMG. Ele tem uma inteligência espacial fantástica e ele sabia todos os números dos ônibus e onde passavam os ônibus de Belo Horizonte. Eu brincava que ele ia ser engenheiro de trânsito, mas geografia está bem dentro do interesse dele também. Mas ele tinha todos os outros comportamentos do autista, de querer insistir sempre na mesma coisa, ele tinha uma ideia fixa, tinha algumas estereotipias, mas é uma pessoa que vai se dar bem na vida, com certeza. Um amor de pessoa. É interessante demais ver que alguém consegue seguir a sua jornada se superando, né? E superando a dificuldade. Marisa, e a fixação por objetos antigos? A Bina está perguntando. Coleção de coisas antigas. Eles gostam de coleções. Eles gostam de coisas. No caso específico, ela está falando de uma coleção de coisas antigas. Então, assim, essas fixações por coisas, pode ser pedra, pode ser diversos tipos de objetos, né? E isso não deve ser cortado. Isso é uma coisa que tranquiliza. Categorizar coisas, organizar, tirar de um lugar e colocar no outro lugar de uma forma diferente, estabelecer um outro padrão de organização de uma coisa, eles gostam muito disso. Por isso, coleções atraem muito. E quando eles se fixam em determinados objetos, por puro interesse mesmo, viu aquilo e achou interessante e quis saber mais ou quis mais daquilo. Mas não necessariamente precisa ser com objetos antigos, pode ser com várias coisas. Tem crianças que gostam, por exemplo, de uma coisa boba, né? No caso, com criança pequena. Ela chega onde ela chega, numa casa ou na antessala do médico, tira todas as almofadas, põe no chão, uma do lado da outra. Depois, ela coloca uma acima da outra, vai fazendo padrões diferentes de formar com aquilo ali. E isso eu acho que é Quebra-cabeça, uma forma de então acalmar. devem amar, né? Hum? Quebra-cabeça para classificar as coisas. Ótimo. As terapias usam muito quebra-cabeça, muito pareamento, sabe? Qual que é igual, né? Que a gente chama jogo de memória, né? Só que, mas é pareamento. Ao invés de estar virados para lembrar de onde está, coloca as figuras misturadas para eles encontrarem as figuras iguais. São coisas que eles gostam, enfileirar coisas, organizar, mas de uma forma e de uma lógica que é deles, não a nossa. Se a gente quiser a nossa lógica, se isso é uma aprendizagem necessária, a gente tem que fazer esse treinamento com o estímulo e o reforço positivo. E, eventualmente, o reforço negativo também, deixar de dar alguma coisa naquela hora. Aí para um pouco, faz uma pausa, depois retoma.
é com paciência, com muito carinho, mas é um mundo que tem lugar para os autistas. E cada vez mais, né? Sim. O Marisa, o Edu está falando o seguinte: acho que a maior barreira para quem tem alguma necessidade especial na escola pública é convencer o professor que o aluno com necessidade especial precisa de um tratamento diferenciado e que não muitas vezes conseguido isso. É um favor, mas não é um favor, mas é uma obrigação do professor, um ato de cidadania. E aí, Marisa? Ele tem toda a razão, é um direito. Sabe o que acontece, Paulo? O professor é sobrecarregado, né? Você é professor, eu sou. A gente sabe que o professor tem uma carga de trabalho muito grande. Mas a gente escolhe, né? A gente escolhe a profissão, a gente tem que abraçar os bônus, os ônus e os bônus, bônus e os ônus, né? O que E as acontece? dificuldades? As dificuldades, eu fico pensando assim, fazendo uma comparação, né? Eu tenho o marido de uma prima que ele é médico intensivista. Eu fico pensando assim, como é que faz uma pessoa escolher trabalhar com a morte iminente todos os dias? Mas se ele fez essa especialização e chegar lá e falar que não quer aquele tipo ali, ele não vai atender não, porque ele não gosta muito quando é perna arrebentada, não. Eu só gosto de mexer com o braço. Não, não é assim que a vida funciona, né? Então, nós, professores, a gente tem que se apropriar desse conhecimento, esquecer que, mas isso é mais trabalho, é uma coisa a mais que eu tenho que fazer. Um planejamento adaptado, né? O PDI do aluno, um planejamento adaptado deve ser acompanhado pela coordenação, deve ser acompanhado. Não é uma coisa, não é um trabalho solitário, é um trabalho que tem que ter o acompanhamento. A gente falou que é preciso de formação continuada. Você vai receber um aluno autista, esse professor precisa ser orientado. A gente faz essa triagem toda com a família e depois a gente tem que instruir esse profissional que vai trabalhar. Por isso que eu acho que os professores têm medo também, né? Tem medo dessa tarefa a mais. Hoje falava uma coisa, bem rapidinho, falava uma coisa interessante. O aluno com dislexia, para ele escrever uma redação, ele tem dificuldade da escrita, ele troca letra, faz uma confusão danada. Ele tem a alternativa de ou ditar o que ele diz para uma pessoa, a professora no caso, né? E a pessoa escreve com todos os erros que houver, né, de concordância, tudo mais, pode fazer perguntas e tal, ou então ele pode ser avaliado oralmente. Ao invés de escrever a redação, ele fala a redação. E pode ser. Então, estratégias existem, mas existe muito medo. Medo de... O professor tem que saber que ele tem essa autoridade para poder falar, não, eu avaliei, o Edu meu fazia muita avaliação oral, né? Que era o terror, os alunos morriam de medo de ter que falar, porque eles não são estimulados a falar, gente. Imagina, eles têm que falar. Então, essas coisas são próprias da nossa profissão. A gente é senhor da avaliação. Eu posso entender que meu aluno pode ser avaliado oralmente. Escutando vocês, especialistas da inclusão, nessa primavera da educação, a professora Lucília, a Elô, a professora Tânia, e agora, na semana que vem, no dia 4 e 5, a Bruna Escrivante, lá do Sul, a professora doutora, que era da Unesco, para a questão da educação especial, eu estou ficando convencido de que era preciso criar um núcleo em cada cidade ou no estado para formar os educadores, senão só com informações primárias da graduação ninguém vai para frente não, vai, Marisa? Não, e a gente esbarra muito nessa dificuldade de convencer o professor que ele consegue, que ele vai dar conta e que vai dar certo.
E é muito bom quando a gente vê o professor que ousa, quando ele vê o resultado positivo, a alegria genuína, a felicidade de perceber que aquilo foi possível e que ele foi, foi Protagonista. o protagonista daquela mudança. Então, isso é maravilhoso. Quem tem oportunidade de experimentar não abre mão, aí se abre para a inclusão, né? Para de ter medo. Então, tem uma coisa do autismo que é interessante, que é que eu já falei, mas eu queria até dar um exemplo, de ser muito literal. A gente tem muito de dizer assim, ó, você está numa sala de aula, aí você olha para um aluno e fala assim, ah, muito bonito, né? Você pode estar chamando a atenção dele, né? Porque está Sim, fazendo uma coisa errada. Você fala, muito bonito, estou te vendo. O autista vai entender que você está achando ele bonito ou que ele está fazendo bonito, sim. né? Nossa, E vai, de repente, vai ser castigado. Ainda mais se não é diagnosticado e é um autista leve, ele vai ser castigado por ser debochado. Mas ele não entendeu dessa forma. Então, existe muito sofrimento ainda. A gente passou da fase de internar essas pessoas nos sanatórios, mas a gente não passou dessa fase de entender essas nuances que maltratam, né? Aluno sofre bullying quando você conversa com a turma, quando você expõe, normalmente a criança ela é muito receptiva. As crianças, na maioria das vezes, se elas não têm uma vivência familiar violenta, uma situação complicada, ela é muito receptiva, ela quer ajudar. Então, dificilmente há um caso de bullying. Quando há, a gente vai investigar. Mas acontece caso de professor que pratica o bullying. Não é por maldade, e nem é sabendo, não é intencional, mas na medida que o aluno entende que, muito bonito, está elogiando ele, e reage como se fosse um elogio, esse professor mal informado vai praticar o bullying, porque vai falar, debochado, vou te mandar para a diretora, vou chamar sua mãe para conversar, e vem aqui toda aquela história. Então, assim, conhecimento é a chave de tudo. E a gente não pode desistir disso. a Bina está falando assim, escola para todos, então devemos estar preparados, que nossos governantes, os nossos gestores, criem alternativas para estudo e troca de experiência para a gente servir melhor os educandos, os estudantes, né? Ô Marisa, o tempo foi. De novo. Aí terminou. Faltam alguns segundos. Aqui, quero te agradecer e dizer que nós nem entramos naquela planilha que é de Portugal. É uma diretora Maravilhoso. que está querendo ver o que é bom e o que é ruim naquela intervenção. Porém, eu acho que Portugal está anos-luz, né, na nossa frente. Eu entendo assim, como leigo, não sei se eu estou certo. A Europa em si, o continente europeu, ele está bem mais avançado nas questões de inclusão, né? E Portugal, com certeza, eu conheço, já visitei escola, conheço gente, conheço famílias portuguesas. Realmente, a gente precisa aprender muito ainda. Mas eu sou um otimista de carteirinha, né? Eu acho que a gente chega lá. Daí a Às vezes sociedade às vezes a gente leva umas também que vou te falar. Às vezes algum colega te trata até meio assim, né, com o pé atrás, porque você falou aquilo, mas eu vou com o meu jeitinho, tento falar. sim. Ô Marisa, muito obrigado. A gente vai ter que continuar, você já sabe, né? Então, vamos olhar as agendas aí. Vamos sempre. Mas, na Eu verdade, vou. estou pensando a gente criar um mini curso e aí as pessoas se matriculam e, e aí a gente investe um tempo de 10 horas num curso bem Que legal. aí, ao invés de eu ficar querendo reduzir cada coisa que eu acho importante em poucas palavras, eu fico sempre, quando a gente termina, com a sensação que eu falei, não falei tudo que deveria, né, que precisava.
mas eu acho muito importante que esse tema não morra. Nós temos que ser agora anunciadores desse tema, sobretudo porque a conjuntura é feroz, né? Com relação à inclusão. Nós somos Marisa, muito resistentes. obrigado, uma boa noite, um abraço na sua Boa família. noite. Legal que seu filho estava aí também, muito legal Pois é, isso. eu agradeço a presença de todos, especialmente do meu filho. Eu fiquei muito feliz dele participar. Que legal. A gente pode pensar numa coisa mais ampla, né? Vamos pensar. Tá na hora. Marisa, gratidão e alegria, então. Eu é que agradeço. Qualquer pessoa que estava aí quiser mandar alguma pergunta, às tuas ordens, tá? Perfeito. Muito Aí você me obrigado, passa. hein? Te passo. Pode mandar direto pro seu Insta também. Pode mandar isso mesmo, eu Pode. respondo. Eu tenho muito prazer em fazer essas coisas. Seu filho falou que adorou aí, muito bom. Quando isso É acontece, é fofo. o melhor Já que ganhei a come. noite. Já Ah, eu ganhei. também. Tchauzão, com Deus. Tchau. Fica com Deus também. Um abraço para todos que estavam aqui e para os que virão depois. Tudo bom. Valeu. Tudo de bom.